Hoje nós damos continuidade à segunda temporada do Gênesis. Mais um episódio. Nas aulas passadas, nós comentamos sobre duas palavras muito importantes. Então, nós comentamos sobre as palavras alma, nefesh, e a palavra espírito, para falar um pouco dessa figura Adão, o ser humano. Mas hoje nós vamos voltar um pouco ao sexto dia, que é o dia que nós estamos comentando nele. Nós adiantamos para ter uma visão panorâmica e agora a gente regressa para fazer o passo a passo. E hoje o que nos chama a atenção é esse versículo 24 do capítulo 1, que diz assim: Deus disse que a terra produza seres vivos segundo sua espécie. Animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie e todos os répteis do solo segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então, o primeiro detalhe aqui do versículo que a gente precisa ficar atento é que sempre há uma palavra de Deus, disse Deus, que haja isso, que a terra produza. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque por conta dessa característica do texto bíblico, tornou-se uma tradição do povo hebreu, repetida durante séculos e séculos, de que Deus criou tudo pela sua palavra. A palavra de Deus é criadora. Ele diz, e o final do processo é o acontecimento, não é? É a criação. Então, em alguns textos posteriores ao de Gênesis, a palavra, ao menos do ponto de vista literário, ela começa a assumir personalidade. Então, até aqui, o texto fica simples, né? Deus disse, disse Deus. Depois de um certo progresso na literatura bíblica, essa palavra de Deus se desloca, ela conversa com alguém, ela orienta o profeta, ela cura o profeta. Então a palavra vai sendo personificada e culmina com o texto do Novo Testamento, que é o capítulo 1 do Evangelho de João, em que a palavra é personificada mesmo. A palavra encarna. E a palavra de Deus para a terra é Jesus. Então, só para a gente entender esse progresso, essa linha literária, porque algo que parecia inocente, repetitivo, que o texto diz assim: disse Deus que a terra produza seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras. Então, primeiro ele diz, depois ele faz. Vai ficar sempre essa dicotomia todos os dias da criação. Ele diz, aí faz, e aí tem o controle de qualidade. E viu Deus que era bom. Porque entre projetar e acontecer, aquilo que está no plano do pensamento divino e aquilo que se concretiza, há o processo do aperfeiçoamento, o processo da evolução.
Então o Criador planifica algo que é perfeito e se faz algo que é perfectível, que está sujeito ao aperfeiçoamento, segundo um projeto, segundo um plano. Isso é muito importante. A evolução, então, é um processo ascendente. Mas, isso nós sabemos, é óbvio. Mas convergente. Então nós tivemos um grande filósofo católico, o padre Teilhard de Chardin, que escreveu uma obra magnífica chamada O Fenômeno Humano, em que ele vai falar desse ponto de convergência, imaginem, desse ponto de convergência, que ele vai chamar de ponto ômega, porque o ômega é a última letra do alfabeto grego, né? Então é um ponto final de convergência, e ele vai estabelecer que esse ponto máximo de convergência, o ponto é o ômega, é o Cristo, para todos os seres e espécies da Terra. Então nós temos um modelo. Daí a palavra da questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec percebe e assim indaga, e os Espíritos não fazem nenhuma retificação na pergunta dele, colocando Cristo como um modelo. Então ele é um padrão realmente de convergência. Você sai de infinitos pontos, mas caminha para a unidade. Não é uma unidade simples, é uma unidade tão complexa, que ela absorve a infinita diversidade. Ela contém a infinita diversidade. Não sei se está ficando muito filosófico, muito difícil. Esse é o ponto de convergência. Deus disse. Isso é importante a gente ir captando, porque a própria hermenêutica hebraica percebeu essa dicotomia. Deus diz e depois faz. Então, a palavra dele cria. A palavra dele é criadora. Essa palavra vai se tornando personificada e no Novo Testamento João já estava quase, né? Estava quase dando passo. João dá só um empurrãozinho, o João Evangelista, e diz, olha, o verbo de Deus, a palavra de Deus, é Jesus e ele encarnou. Quer dizer, aquela palavra lá da origem, né, podia ser diferente, né? Porque nós não podemos imaginar o Criador, na sua grandeza, usando fonemas humanos. Não podemos imaginar. Não podemos imaginar um ser que é incorpóreo tendo um aparelho fonador. Tendo língua, dente, garganta, corda vocal. Não podemos imaginar isso. Então, como é que ele fala? Ele fala através dos seus co-criadores. Os seus co-criadores, em plano maior, os seus Cristos, são a sua palavra. Ou, se preferirem, seus porta-vozes. Eles dão voz, eles executam os desígnios do Altíssimo. E nessa execução é que tal fez. Então isso é bonito. Deus criou lá das espécies todas, então estou falando de espécies. Vamos acompanhar isso aqui, é importante. Deus viu que era bom. Depois disse Deus, então vai dizer de novo. Vai dizer de novo. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Façamos. Com quem que Deus está conversando? Como que a hermenêutica hebraica lidou com esse texto aqui? O que eles extraíram daqui? Há 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás, antes de cristianismo, antes de espiritismo. Que Deus estava com o seu conselho de arcanjos
dos seres que administram a criação divina, e ele conversou com eles. Bom, façamos o homem. Então aqui está evidente que está havendo uma interação entre o Criador e seus co-criadores, em plano maior. Os seus ungidos, os seus cristos, ou demiurgos, se preferirem a linguagem de Platão, que também percebeu isso. Façamos homens a nossa imagem como nossa semelhança, e que eles, os humanos, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Ou seja, sobre todas as espécies. Essa foi a ordem. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Macho e fêmea os criou.